Tudo bem com vocês? Eu espero que de fato esteja tudo bem. Eu sou José Martins Neto e hoje a gente está trazendo aqui para o nosso canal um tópico sobre o que é o liberalismo. Para a gente poder começar, eu vou contar um pouco da história do liberalismo, em seguida, depois eu vou dar a definição. Não é o impossível, a gente não está aqui para dar certezas, mas essa definição é importante para que você aprenda a questionar e para que você tenha uma base política mais sólida. Porque é essa a nossa intenção aqui, é construir juntos um diálogo político. Então vamos lá. Para a gente começar, eu quero começar falando sobre as origens históricas do liberalismo. Bom, vamos lá. A gente estava numa França absolutista, governada pela dinastia dos Bourbons, né? Que era o rei Luís XIV, Luís XV, Luís XVI. E o Luís XIV ele tem uma frase muito que resume ele, vamos dizer assim, que é o Estado sou eu. Ele é conhecido como Rei Sol. Então, assim, quando você vê o cara com essa frase, você vê que todo o poder do Estado é concentrado nele, todo o poder de justiça, tudo está concentrado no poder absoluto do rei. E por que o rei é o rei? O rei era tido como rei simplesmente porque, teoricamente, ele tinha um direito divino em governar. Então, assim, pessoas no século XVIII, que a gente vai chamar de iluministas, começam a questionar justamente isso. Por que o rei, o poder está centralizado na figura dele? Por que o rei é o rei? E também, junto com relação a isso, por que a igreja da época controlava todas as formas e todos os mecanismos de se adquirir o conhecimento? Então, perceba, os iluministas, como Voltaire, Montesquieu, Locke, que é o pai do liberalismo, inclusive, eles questionam justamente dizendo que a igreja ela não é a fonte de todo conhecimento humano. Ou seja, apesar de eles não serem diretamente contra Deus, eles questionam e eles criticavam esse conhecimento que ficava exclusivamente em torno do controle da igreja. E não só o conhecimento, mas toda a ordem social. Então, partindo das ideias iluministas, que nasce o questionamento que dá luz às ideias de liberdade do liberalismo. Esse é o primeiro tópico que eu quero passar. O segundo tópico é que a partir do momento que esses questionamentos ganham força, numa França, com a Revolução Francesa, numa Inglaterra, com a Revolução Gloriosa, aqui na imagem você pode ver bem que a gente tem aqui um rei brigando diretamente com um burguês. E eu coloquei essa imagem, se ela não é real, mas eu coloquei porque eu acho que ilustra bem esse momento histórico. Né? Por quê? Porque a burguesia, seja na Revolução Francesa ou seja na Revolução Gloriosa da Inglaterra, tomado por essas ideias iluministas de busca pela razão, eles passaram a lutar e questionar o poder da igreja e o poder do absolutismo. Então, assim, eles passaram a lutar por liberdade, seja por liberdade religiosa, seja por liberdade civil, né? E seja por liberdade econômica, porque toda a ordem econômica também era sob controle do rei e da igreja. Eles passaram a lutar também por igualdade, porque todas as decisões que tinham, a justiça era praticada pelo rei. E é lógico que o rei tinha tendências em favorecer os seus, né? Em favorecer as pessoas que estavam próximas dele. Então, assim, os burgueses questionam isso, eles querem um código mais centralizado e lutam pela igualdade sociopolítica, pelo direito não só de ser igual perante a lei, mas também um direito de participar e ter um pouco de controle do sistema político. E a outra luta das revoluções é sobre a propriedade. Por que a propriedade? A propriedade ela é entendida no liberalismo como a base para que o homem possa produzir e viver. Ou seja, tudo que o homem faz, ele precisa ser dono da propriedade. Ou seja, a propriedade ela é a base para que o homem pratique no espaço ações antrópicas que vão levar a benefícios econômicos. Então, a partir daqui, você pode notar que a gente tem os três princípios do liberalismo que são a base. A liberdade, as liberdades individuais e as liberdades econômicas, a igualdade perante a lei e a propriedade. Não só a posse da propriedade, mas também o direito de trabalhar e produzir nessa sociedade, nessa propriedade. Produzir
tudo que lhe for de interesse econômico. Então, a partir do momento que você tem esses questionamentos, né, que são a base do liberalismo, depois dessas revoluções, né, você tem uma queda vertiginosa aí do absolutismo e um crescimento. Com a queda do absolutismo, você teve um crescimento do mercado muito forte, né? E por isso a Revolução Industrial é conhecida como um triunfo liberal, porque foi a partir do liberalismo e dessas ideias dele que você teve aí um crescimento, que eu trouxe o exemplo aqui da máquina a vapor, né? Um crescimento das tecnologias, um crescimento do mercado, enfim, que possibilitou mais acesso e mais empregos para as pessoas. Então, assim, você teve no liberalismo avanços civilizatórios bastante consideráveis. Avanço nessas lutas por liberdade individual, por liberdade econômica, por liberdade religiosa, por livre iniciativa, né? E essa livre iniciativa econômica quebrou o poder absoluto e fundou o Estado democrático de direito. O Estado, porque antes você tinha uma ordem que era regida pelo rei, agora não é mais, agora é sobre um conjunto de pessoas que vão decidir os próximos passos que a sociedade deve seguir. Democrático, porque você tem uma igualdade sociopolítica entre as pessoas, e de direito, porque agora todos são iguais perante a lei. E junto com isso você tem o direito à liberdade individual e a autonomia para você poder empreender, para você poder trabalhar a sua propriedade, o seu nicho, os seus nichos econômicos da maneira que você desejar e achar melhor. Ou seja, a propriedade ela é a base disso aqui também. Considerando a história, considerando tudo isso que eu trouxe, para a gente entender o liberalismo, eu trouxe a definição. Liberalismo, eu vou ler agora. Liberalismo é uma filosofia, é uma corrente teórica, política e social que defende a liberdade individual. Como tudo eu bem falei, é fruto de um processo histórico a defesa dessa liberdade que eles não tinham no período do absolutismo. O Estado, ele não é interventor da economia, ao contrário do que era antigamente no absolutismo. Tudo era centralizado na figura do rei e eles não defendem isso mais. Agora eles querem liberdade de empreender. E a livre iniciativa privada, né, que é justamente um complemento, que é o direito de usar e trabalhar as suas potencialidades e as forças infinitas que o homem tem de poder produzir. É o respeito aos direitos individuais, é a crença na autonomia e é a crença na responsabilidade das pessoas. Isso é a base do liberalismo. O liberalismo ele tem fortes ideias ligadas a isso e na crença também que o mercado, né, esse livre mercado que eles propõem, é capaz de se autorregular pela lei da oferta versus procura. Como que funciona isso? Para a gente resumir. Existia um filósofo escocês, um teórico e economista, chamado Adam Smith. Ele propõe que, conforme você tem uma grande produção de um determinado produto e uma baixa procura, consequentemente esse produto vai sair mais barato porque tem muito estoque dele. Agora, se você tem pouco produto sendo produzido e muita procura, o valor desse produto que é mais único, né, que está único no mercado, vai sair mais caro. Então, assim, através dessa lei que distribui a mercadoria para todos os pontos onde ela necessita, o filósofo conhecido como Adam Smith propõe que o mercado se regula. E, assim, é válido, só que hoje, no nosso dia a dia, a gente tem que pensar assim, será que o mercado, nessa disputa de preços que a gente tem, será que ele é realmente capaz de se autorregular sem que essa autorregulação leve à precarização do trabalho? Isso é um questionamento, não é questionamento deles, mas é isso aqui que eu estou trazendo. Por quê? Porque agora vem a principal crítica ao liberalismo. O liberalismo, principalmente o liberalismo que quando ele começou com Locke, ele defendia a escravidão. Ele chegou a ser completamente antagônico desse discurso de liberdade. Por quê? Porque Locke era dono de uma empresa, ele era sócio, bem dizer assim, de uma empresa que fazia esse tráfico de diretamente para a América. Então, assim, eles defendem a individualidade. Mas, assim, a gente não pode pegar a defesa da individualidade
e, a partir da defesa da individualidade, prejudicar o coletivo. Porque a partir do momento que a sua individualidade prejudica o coletivo, a gente tem o que é nessa imagem aqui, de um conjunto de pessoas carregando um burguês, né? E justamente por essa individualidade cega ao sistema econômico prejudicou o sistema em muitas ocasiões, assim, custou a vida de muita gente, seja na ditadura militar, cívico e empresarial brasileira, seja também no colonialismo e no neocolonialismo. Quantas vidas foram perdidas em prol desse liberalismo selvagem? Então a gente tem que refletir, seja para que os nossos interesses econômicos individuais não sobreponham os interesses coletivos. E aqui a conclusão, né? O liberalismo continua sendo uma das principais correntes políticas e é mesmo, gerando debate sobre como equilibrar os princípios liberais com o bem-estar social. E essa é a base. A gente não pode deixar que o nosso interesse econômico, por mais que a gente vá ganhar com isso, sobreponha ao interesse coletivo. A gente tem que usar da economia, justamente como liberais, para trazer justiça para o outro. Isso é um desafio fundamental para o nosso futuro. Essa foi a ideia. Eu espero que você tenha compreendido a base lockeana e do Adam Smith sobre liberalismo, os princípios fundamentais que são liberdade, igualdade, propriedade. Eu espero que você tenha entendido o contexto histórico que trouxe sim avanços civilizatórios, mas que a gente tem que problematizar. E espero que você tenha entendido também que na contemporaneidade essa busca por esse individualismo, nem pela individualidade, pode prejudicar muitas pessoas, como aconteceu na ditadura militar, empresarial militar brasileira, que você tinha muitos empresários liberais ligados nesse ponto, e também com o que aconteceu com o colonialismo, com o neocolonialismo, enfim, causando a morte dos indígenas, enfim, todo o passado escravocrata, assim, extremamente cruel, que foi apoiado pelo liberalismo. Então, assim, a gente tem que questionar, a gente tem que manter firme as nossas ideologias e saber das críticas da nossa ideologia para que a gente tenha lado. Não é o nosso objetivo falar ou bem ou mal de uma corrente, mas é o nosso objetivo aqui trazer os prós e os contras. E todo pensamento tem prós e contras. Porque se você pega um pensamento e toma ele com o gado, você jamais vai conseguir problematizar o sistema. E o nosso objetivo aqui é justamente problematizar o sistema. Eu te agradeço por você ter tido paciência para me ouvir até agora. E, enfim, muito obrigado por ter assistido essa aula. Até uma próxima oportunidade.